Bom dia, irmãos. Como é bom termos a oportunidade, o privilégio de iniciarmos mais uma semana na presença do nosso Deus, na casa do nosso Pai. Para darmos início à nossa escola dominical, nós vamos fazer uma oração de adoração ao nosso Deus, e eu convido o nosso irmão presbítero João Divino para que se coloque de pé e eleve a Deus em oração. Senhor Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós queremos Te louvar e Te agradecer, ao Senhor, por esta manhã maravilhosa que o Senhor nos concede a graça de despertar do nosso sono com saúde e nos trazer aqui na Tua casa, onde o Senhor nos dá a oportunidade de poder estar aqui na Tua casa de oração, onde o Senhor nos dá a oportunidade de poder orar, de poder cantar louvores, de poder estar estudando a Tua palavra, querendo que o Senhor mais uma vez venha estar abrindo o nosso coração, a nossa mente, para que nesse dia nós possamos aprender mais uma porção da Tua palavra, possamos praticar aquilo que a Tua palavra nos ensina, Senhor Deus. Nos ajuda a ser pessoas melhor, viver melhor através da Tua palavra, que através da Tua palavra nós possamos viver nesse mundo abrasador, um mundo tão difícil, mas através da Tua palavra, do Teu Espírito Santo, nós possamos viver, Senhor, com sabedorias nesse mundo, sabendo que a Tua vontade seja feita na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da Tua igreja. Que o Senhor mais uma vez esteja abençoando essa escola dominical, a superintendência, ao secretário da escola dominical, cada um dos professores, que o Senhor possa estar iluminando, a transmitir a Tua palavra, e nós como aluno queremos mais uma vez, Senhor, mais uma vez pedimos que o Senhor venha estar abrindo a nossa mente para nós aprender mais uma porção da Tua palavra, que viemos aqui com o intuito de glorificar o Teu nome e aprender da Tua palavra nesta manhã. Nos dê um dia na Tua presença, nos preparando para cada dia poder Te servir melhor, nos dê uma semana de bar da Tua graça. É a nossa oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Mesmo assentados, mas em reverência à palavra de Deus, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos, Salmo 105. Nós faremos a leitura dos versículos de 1 a 4, Salmo 105, versículos de 1 a 4, que diz assim a palavra de Deus. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Amém. Ainda em atitude de louvor ao nosso Deus, rendendo graças a esse Deus, digno de toda a nossa invocação, ao som do instrumento, nós nos colocaremos de pé e sobre a regência da nossa irmã Cida, nós entoaremos as nossas vozes ao nosso Deus, louvando a Ele com o hino de número 304, a voz do Evangelho. Hino de número 304, a voz do Evangelho.
pé, convido os irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Nós faremos a leitura responsiva dos versículos de 1 a 17. Evangelho de João, capítulo 3, leitura responsiva, versículos de 1 a 17. Diz assim a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. A isto, pois, respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer se sem velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. De modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Peço a nossa irmã Antônia que leve a Deus uma oração. Pai Santo e Eterno, Santo é seu nome, Senhor. Te agradeço nesse momento, ó Pai, por esse domingo, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra e cultuar a Ti, Senhor. Peço a Tua bênção, Senhor, para todos que estamos aqui, que o Senhor abençoe a cada um, que saiam daqui, Senhor, com o coração cheio da Tua santa palavra, Senhor. Peço pelos professores da manhã, que o Senhor venha abençoar cada um. Peço para a que está administrando essa palavra, Vanessa, seja abençoada por Ti, ó Pai, que o Senhor, cada dia mais, o Senhor dê sabedoria, para que ela possa, Senhor, passar a Tua palavra para aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Peço pela vida do pastor, que logo está pregando a Tua santa palavra, Senhor, que o Senhor abençoe cada um de todos que estão aqui, seja abençoado por Ti e cuidado por Ti. Esta é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nesta passagem de João 3, nós vimos a história, o relato de quando Jesus visita a Nicodemos, o encontro, magnífico e transformador que houve na vida de Nicodemos através
desse momento em que ele se encontrou com Jesus. Nicodemos, ele era um líder, um mestre, né, na lei judaica, porém ele tinha muito ainda a aprender com os ensinamentos de Jesus. E esse encontro, né, aquele encontro noturno, e nós sabemos, né, através da história, que até o fato dele ter ido se encontrar com Jesus à noite, era até mesmo para que as pessoas não soubessem que ele, enquanto liderança, estava procurando por Jesus para receber estes ensinamentos e não o julgassem por isso. Era pela curiosidade que ele tinha de ouvir das histórias que ele estava vendo e acreditando do que Jesus estava manifestando naquele território por onde Jesus estava andando. E esse encontro foi transformador na vida de Nicodemos. Através daquele encontro, Nicodemos se transformou e entendeu o que era servir a Jesus. E aí nós podemos refletir enquanto igreja, principalmente na data de hoje, que é o 3º domingo do mês, onde a nossa igreja se desenvolve e se redobra, né, e se direciona para refletir sobre missões, sobre as obras missionárias, o que Jesus estava pregando ali, naquele local, o que ele fez na vida de Nicodemos, a transformação que ocorreu na vida de Nicodemos e o que nós temos feito na vida das pessoas que têm se deparado diante de nós. Como nós temos agido com os Nicodemos que têm se deparado ao nosso redor? Será que nós temos sido também pessoas que têm trabalhado para transformar a vida dessas pessoas, falando do amor de Deus, falando daquilo que Ele tem feito para transformar as nossas vidas? Será que essas pessoas que são colocadas diante de nós estão saindo, estão tendo a oportunidade de saírem de formas diferenciadas ou elas estão saindo sempre da mesma maneira? Sem terem a oportunidade de ouvir do amor de Deus, sem terem a oportunidade de vivenciarem e sequer perceberem que nós somos servos de Deus, que nós devemos e resplandecemos a luz que vem de Deus, que nós somos filhos que seguimos a Deus, que servimos a Deus, que pertencemos e estamos submissos a uma doutrina, que pertencemos a uma igreja, que vivenciamos isso em nossas vidas. Como nós temos feito e cumprido a vontade de Deus em nossas vidas? Como nós temos revelado o sentido da vida que vem de Cristo a outras pessoas que nós sabemos que ainda não conhecem a Cristo como nós conhecemos? As boas novas do reino de Deus, nós bem sabemos que elas chegaram até nós porque Jesus, como através dessa passagem, que revela uma das passagens, uma das histórias em que Jesus estava em um determinado local pregando o Evangelho, ele se dispôs de tempo para pregar aquilo que Deus colocou em seu coração. E assim ele ensinou os seus discípulos, e os seus discípulos deram continuidade a esta obra, também dispondo de tempo. E através disso é que nós sabemos que o Evangelho chegou até nós. Porque pessoas que receberam o Evangelho continuaram esse legado, dispondo de tempo e de sabedoria vindo de Deus, cada vez mais se aperfeiçoando, se dedicando, se aprofundando, se embasando nas Santas Escrituras e dando continuidade a esse legado, para que pessoas como nós pudéssemos ser alcançadas também por esta graça, por estes aprendizados, por estes ensinamentos, e assim pudéssemos receber também este conhecimento. E nós, o que nós temos feito com estes conhecimentos que chegam até nós? De que forma nós temos dado continuidade a este legado que Jesus começou e nos ensinou? De que forma nós temos contribuído também para transformar as vidas das pessoas que têm se adentrado nas nossas, que têm passado pelas nossas vidas, nas diferentes esferas organizacionais das quais nós estamos inseridos, no nosso trabalho, no nosso lar, na nossa família. Como nós temos feito, de que forma nós temos aproveitado as oportunidades que nós temos para falar com os diferentes Nicodemos que diariamente estão diante de nós. Que nós possamos cada vez mais pararmos e refletirmos sobre as oportunidades que Deus mesmo tem nos dado, porque se nós aqui estamos é porque nós somos salvos, escolhidos por Ele e temos certezas disso.
porque é Ele mesmo, através do agir do Santo Espírito de Deus, que nos desperta, que nos despertou na manhã deste dia para estarmos aqui, buscando a Ele, estarmos na presença dEle, nos deparando com Ele, estarmos aqui louvando e glorificando a Ele. Então, se nós temos esse agir do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós também devemos buscar esse agir do Espírito Santo de Deus para falar àqueles que tanto precisam de também confessar e de conhecer mais a Cristo, de terem essa oportunidade, como um dia nós tivemos, de conhecer isso, de conhecer deste amor, de conhecer desta graça. Que nós possamos ter coragem, determinação e dispor de tempo para continuar este legado. E assim nós possamos nos comprometer com o reino de Deus, para viver o propósito e continuar desfrutando do chamado de Deus, do chamado que Ele deixou para cada um de nós em nossas vidas. Amém? Nesse momento, eu peço ao nosso irmão diácono Jadson que eleve a Deus uma oração, agradecendo a Deus pelas leituras que aqui foram feitas, realizadas, e também já pedindo ao nosso Deus a iluminação na manhã de hoje para os professores da escola dominical, para que sejam tão somente usados mais uma vez pelo nosso Deus, e por nós enquanto alunos, para que estejamos aqui também, com as nossas mentes e corações abertos, para aprender mais uma porção da palavra de Deus. Santíssimo Deus e eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos por esses momentos, ó Pai, que estamos aqui na Tua casa, que ouvimos, ó Deus, a leitura da Tua palavra e também, ó Pai, o que o Senhor tem colocado no coração da Tua serva, para ela assim passar para cada um de nós, Pai, o Teu servo que se encontra aqui nesta manhã e todos quantos possam estar ouvindo, Senhor, nas suas casas, pelas redes sociais. Pai Santo, continua conosco, nos dando, ó Deus, o entendimento da Tua santa palavra e que possamos, ó Deus, a cada dia nos aplicarmos, ó Pai, mais e mais. E que o Teu Espírito nos impulsione, Senhor, para que nós possamos ser militantes na Tua obra, fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração e tem nos ensinado, Senhor, através da Tua santa palavra. Que a cada dia, ó Deus, o Teu Espírito levante homens, mulheres e crianças para fazer assim, ó Deus, a Tua vontade. Também, ó Deus, te peço por cada servo Teu, por cada professor nesta manhã, que vai estar, ó Deus, lecionando as suas classes, que o Senhor continue dando sabedoria, ó Senhor, para os Teus servos, no ensinamento da Tua palavra, que o Senhor tem dado a cada um deles, tem colocado no coração de cada um deles, e que eles, ó Deus, se apliquem a cada dia, que o Teu Espírito Santo continue dando a eles sabedoria, abençoando, ó Deus, como tem feito até o dia de hoje. Também te peço, Senhor, por cada aluno desta manhã, que estejam atentos, ó Pai, àquilo que o Senhor tem para nos ensinar através dos Teus servos, e que a Tua palavra seja aplicada em nosso coração e em nossa mente, para que possamos assim, ó Pai, exercitá-la. É em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor, agradecido por tudo. Amém. A palavra está com o professor, os adolescentes.
Graça e paz, irmãos. É bom revê-los. Depois de alguns dias de férias, é bom rever os irmãos. Nós vamos voltar à exposição do livro de Jó. Agora nós vamos expor o capítulo 11 do livro de Jó, fazendo algumas ponderações do que trabalhamos já nos capítulos anteriores. Vamos fazer um breve resumo, considerando que já faz algum tempo que não trabalhamos com o livro de Jó. Quem escreveu o livro de Jó? É uma incógnita, né? É uma suposição bem defendida por alguns estudiosos. Mas nós não sabemos. Sabemos que não foi o próprio Jó quem escreveu. Possivelmente foi um hebreu, né, um judeu, que se refere a Deus com um nome próprio, né, de Deus, o nome de Yahvé. E agora, qual é o período em que se passa a história de Jó? Período patriarcal, que é o período de quem? Mais conhecido? Abraão, né, ali próximo de 2000 a.C., provavelmente datado desse período. Por isso que você não tem aí o templo, você não tem rituais, né, você não tem a lei de Moisés ainda esclarecida, né, é o período patriarcal. Mas há homens tementes, como o próprio Deus descreve a Jó. Como é que Deus descreve Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, né? E a trama do livro de Jó acontece como? Como é que acontece toda a trama do livro de Jó? Vamos lembrar aí. Pode falar alto, irmão, sem medo. Há um conselho, né, divino ali, Deus convoca ali os seres angelicais, e entre esses seres veio também quem? Satanás. E aí Deus faz um apontamento para Satanás, falando da integridade de Jó. Olha aí o meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí qual que foi a resposta de Satanás para Deus? E aí começa toda a trama, né, do livro de Jó. Qual foi a resposta? Como é que a Bíblia descreve Jó? Jó era um homem rico, próspero, abençoado, que abençoava, né, as pessoas, né? Era o mais próspero do Oriente, é assim que é descrito, né, Jó na Bíblia. E aí a proposta de Satanás foi a seguinte: olha, ele é um homem de fato, né, abençoado, mas porque você dá tudo para ele. Agora, coloca a mão nos bens dele, aí começam os testes. Coloca a mão nos bens dele, você vai ver se ele não vai blasfemar contra ti na tua face. Começa aí, né, a trama do livro de Jó. Jó sabia que estava passando por um teste? Jó não sabia. Jó não sabia que estava passando por um teste. Mas aí começa a história do livro de Jó, a trama do livro de Jó. Qual foi o primeiro teste? O que aconteceu nesse primeiro teste? O que Deus permitiu que Satanás fizesse com ele? Ele perdeu todos os seus bens e perdeu também os seus filhos. Quantos filhos ele tinha? 10 filhos. De uma só vez, ele perdeu. Qual foi a reação de Jó diante? Qual era a reação que Satanás esperava depois disso? Vai ver se ele não blasfema contra ti na tua face, não era isso? Era isso que Satanás esperava que Jó fizesse. Se Jó fizesse isso, Satanás sairia vitorioso nessa disputa, né, com Deus. Mas qual que foi a reação de Jó? Qual que foi a reação de Jó? Começa as aflições de Jó, e depois desse primeiro teste, Jó foi ouvindo as notícias, né, uma após a outra, ouvindo as notícias dos seus servos, das percas, né, que ele teve em relação aos seus bens materiais, e por último em relação aos seus filhos. E a resposta ou a reação de Jó foi a seguinte, está lá no capítulo 1, versículo 20 e 21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou.
e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Há dois estilos no livro de Jó, né, do ponto de vista hermenêutico que nós aprendemos aqui com o nosso irmão Alex. O estilo em prosa e também em poesia. Os primeiros 2 capítulos, os primeiros 3 capítulos de Jó, eles estão de que forma? Em prosa ou em poesia? Os primeiros 2, eles estão na forma de prosa. Você vê uma história sendo contada. A partir do capítulo... Peguei o nosso professor aqui, ó, eles estão na forma de prosa. No finalzinho tem um capítulo, a partir do capítulo 42, você também tem um estilo em prosa. A prosa é uma história que está sendo contada por um narrador. Depois você tem aqui, no finalzinho do capítulo 2, do capítulo 1, o narrador contando que em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Então essa foi a reação de Jó. Depois teve um outro encontro, nesse conselho, né, divino, e aí vem o segundo teste na vida de Jó. E aí qual foi o segundo teste da vida de Jó? Deus permitiu que Satanás tocasse na sua saúde, na sua carne. E o que Satanás fez? Colocou tumores, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. De forma que, para aliviar, ele pegava cacos de barro e coçava o seu corpo. Né? Você vê isso sendo descrito. Qual foi a reação da mulher de Jó? Depois que isso aconteceu, né, que essa proposta aconteceu e que Deus permitiu que isso acontecesse com a vida de Jó, a sua mulher vem e faz essa proposta, né? Talvez Satanás tenha soprado no ouvido dela essa proposta. Ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Qual foi a reação de Jó? Versículo 10. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isto, e aqui uma nota do narrador, né? O narrador, em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Não pecou Jó com os seus lábios. A partir deste acontecimento vai aparecer aí a história de 3 amigos de Jó. Esses 3 amigos, eles são Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita. Esses 3 amigos vieram de longe, souberam provavelmente do que havia acontecido com Jó, e vieram com um propósito. Qual é o propósito que eles vieram aí? Para que eles vieram? Consolar, vieram condoer-se, consolar. E aqui eu entro no ponto que eu quero trabalhar neste dia. Você é um bom ouvinte? Você é um bom ouvinte? Sabrina já olhou assim com um olhar de repreensão para o Gabriel. Os homens, nós temos que aprender a ouvir as mulheres, né? Às vezes a Lívia fala comigo, eu estou assistindo TV. Gente, não fale comigo quando estiver assistindo TV. Que a gente não consegue dividir a atenção. O homem não consegue, né, dividir a atenção. Ouvir a esposa e assistir TV ao mesmo tempo, isso é muito difícil para nós, homens. A gente tem muita dificuldade com isso, né? É muito difícil. A mulher consegue, a mulher é mais dinâmica, né? Ela consegue fazer essas coisas ao mesmo, várias coisas. Mas o homem não, o homem ele é mais focado, né? Ele consegue se concentrar apenas numa coisa. Então, quando vocês quiserem ser ouvidas de fato, desliguem tudo, tirem o celular da nossa mão, né? Quando o Du estiver assistindo o jogo de São Paulo, aí esquece. Espera acabar o primeiro tempo, aí você conversa com ele. Se o São Paulo estiver perdendo, espera passar a raiva primeiro, depois você... Pois é. Acabou com a gente, né? Pois é. Mas quando eu falo de ser um bom ouvinte, é de fato você estar apto para ouvir, porque é um exercício. Não é ouvir uma palestra e aprender o que a pessoa... Não estou falando sobre isso, né?
Tem um livro de Mortimer Adler que fala como falar e como ouvir, da mesma série de como ler livros. Mas não é nesse sentido de você aprender o que se diz numa palestra, mas é de você estar atento à necessidade do outro. Às vezes você não está angustiado. Sabe quando você está angustiado, aquela coisa está ali te angustiando e você compartilha com alguém? Às vezes a pessoa não fala nada, mas só dela ouvir já te dá aquela sensação de alívio. A pessoa às vezes não precisa falar nada, ela precisa só ouvir, né? E aí você já dá aquele respiro, parece que tirou, né, um peso de cima dos seus ombros. Você tem sido um bom ouvinte para quem precisa, para quem está do seu lado? Você tem uma pessoa com quem você consegue compartilhar as suas necessidades, os seus anseios, as suas angústias, os seus medos? Você tem uma pessoa que você consegue, um amigo com que você consegue compartilhar? Percebam, Elifaz, Bildade, Zofar, eles vieram com esse propósito de consolar, né? Consolar a Jó nas suas angústias, nas suas tribulações. Tanto que quando eles viram a situação de Jó, qual foi a reação deles? Eles não tinham nem palavras, né? Eles rasgaram as vestes, eles sentaram, né, com Jó, e ficou todo mundo ali calado por 7 dias e 7 noites, porque eles não conseguiram falar nada de consolo. Mas parece que esse propósito para o qual eles vieram vai se perdendo ao longo dos diálogos. A partir do capítulo 3, o estilo do livro se torna uma poesia, né? E a poesia ela é muito rica, né? A poesia hebraica ela é muito rica porque ela é cheia de elementos, de estilos, de figuras, de imagens, né? Que nós aprendemos aqui com o nosso irmão e sempre temos que voltar, né, e revisar algumas delas. E nesse estilo poético você vai ocorrendo ali os diálogos, né? Primeiro ele faz e Jó vai respondendo, depois você vai vendo essa troca de diálogos. Depois tem Bildade e agora, pela primeira vez, vai se manifestar aqui o terceiro amigo de Jó, que é Zofar. Todos eles estão tentando achar uma resposta. Que resposta é essa? Qual que é a resposta que eles estão procurando aí? E que Jó também procura. Qual é a causa do sofrimento de Jó? Por que Jó está naquela situação? Lembrem, Jó não sabia que ele estava passando por um teste. Jó não sabia que ele tinha perdido os filhos por causa de um teste. Jó não sabia que ele tinha perdido os bens por causa de um teste. Então, todos eles estavam procurando encontrar uma causa, uma razão que justificasse a situação na qual Jó se encontrava. E qual que é a razão que é popular até os nossos dias, né? Que nós chamamos aí de teologia da retribuição e que é por onde os amigos de Jó caminham, que explica o sofrimento dele. Como é? Se ele está nessas condições, é porque alguma coisa errada ele fez. Então, os amigos vão caminhar por essa trilha, né? E é normal que eles caminhem por aí. Nós não podemos, porque nós conhecemos a história de Jó, né? Assim como nós vimos a história, né? Assim como o narrador conhece a história, nós conhecemos também. Agora, do ponto de vista dos amigos de Jó e do próprio Jó, nós não conhecemos. Será que nós agiríamos diferente dos amigos de Jó? Então, aqueles amigos que outrora viriam para consolá-los, eles agora vão se colocar como juízes e vão dizer assim: olha, Jó, você está nessas condições, por quê? Porque você pecou. Algum pecado você cometeu. E qual que é a grande questão? Porque na defesa, nos diálogos, né, nas palavras de Jó, ou nos momentos em que Jó falava, ele defendia a sua integridade. Ele defendia a sua integridade. E isso trazia ainda mais revolta para os seus amigos. Porque eles apontavam sempre o caminho para a solução. Qual que é o caminho para a solução de Jó?
que os amigos deles apontavam? Se arrepende, confessa os seus pecados e Deus vai te restaurar. Agora Jó, na sua consciência, não tinha nada grave que ele pudesse, Senhor, me perdoe desse pecado ou daquele. Os pecados, quando nós confessamos nossos pecados, meus irmãos, nós vamos confessar os nossos pecados pontualmente. Senhor, me perdoe porque eu cometi esse e este pecado. Até pecados, obviamente, existem pecados que cometemos ocultamente. Pecados que não sabemos, mas que cometemos no nosso inconsciente. Aí tudo bem, nós pedimos perdão pelos pecados ocultos. Mas pecados têm que ser confessados pontualmente ao Senhor. E o fato é que Jó não sabia que pecado ele tinha cometido contra Deus que o levasse àquela condição. Então o tempo todo Jó está defendendo a sua integridade. E ora ele dirigia-se aos seus amigos, como nós vimos muitas vezes, mas ora ele questionava ao próprio Deus. Você vê Jó no discurso, no diálogo, ele mudando o diálogo dos amigos para o próprio Deus. Ele se dirigia ao próprio Deus, questionando: Senhor, por que o Senhor faz isso comigo? O que eu fiz para merecer? Qual que era a solução? Obviamente que ele não vai colocar Deus contra a parede nem questionar, mas o que Jó encontra como solução para ele, qual é? A morte. O fim que Jó espera que Deus faça é que dê cabo, de uma vez por todas, da vida dele, porque ele não aguentava mais tamanho sofrimento. Só que os amigos que outrora vieram para consolar, agora se colocam como juízes. E por isso nós precisamos nos perguntar: nós temos sido bons ouvintes? As pessoas têm nos procurado para compartilhar angústias, para pedir oração por determinada causa. Nós procuramos pessoas, nós temos amigos para compartilhar. Isso é importante, ter amigos, ter pessoas que você possa compartilhar as suas angústias, os seus sofrimentos, pessoas que você confie, que você pode de fato considerar como amigo, para que ouça as suas lamentações e que ore com você e que se condoa com você das suas angústias. Isso é muito importante. E nós vamos ver que apesar de Jó estar rodeado por alguns amigos, nem todos eram amigos de fato. Aliás, esses não eram de fato amigos de Jó, como nós vamos ver aqui no capítulo 11. Então vamos abrir lá no capítulo 11 do livro de Jó. Eu vou projetar aqui também, que diz assim: Então respondeu Zofar, o Naamatita: Porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão o tagarela? Será o caso de as tuas parolas fazerem calar os homens, e zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes: a minha doutrina é pura, e sou limpa aos teus olhos. Falasse Deus, e abrisse os seus lábios contra ti, e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade. Porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo. Que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo, quem o poderá impedir? Porque ele conhece os homens vãos e sem esforço vê a iniquidade. Mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês nascer homem. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos
e dele só terás lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em redor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará. E muitos procurarão obter o teu favor. Mas os olhos dos perversos desfalecerão. O seu refúgio perecerá. Sua esperança será o render do Espírito. Então, quem fala aqui é Zofar, o Namatita, mas nós temos como personagens secundários, aí ouvintes, né? Bildade, Elifaz, os outros amigos, e também Jó. E o que Elifaz está questionando, ou Zofar está questionando aqui, né? O argumento de Zofar é que Jó não está recebendo toda a disciplina que Deus deveria lhe dar por ser arrogante e falador. Essa é a visão que Zofar tem de Jó. E está desperdiçando a vida por teimar em não se arrepender. Né? Lembram da teologia da retribuição. Esse é o caminho que eles vão seguir. Zofar demonstra que o arrogante e falador Jó não está recebendo a disciplina que merece. Isso é visto nos versículos de 1 a 12. E depois ele demonstra que o arrogante e falador Jó está desperdiçando a vida por teimar em não se arrepender, em insistir em não se arrepender. Por quê? Porque Zofar acredita, tal como seus amigos, nessa teologia da retribuição. Ele não traz nada de novo aqui, ele apenas vai trilhar os mesmos caminhos que Elifaz e Bildade vão propor, ele vai seguir nesse mesmo trilho, nessa mesma proposta, apenas atribuir algumas questões, só que com um pouco mais de agressividade. Uma das coisas ou dos elementos poéticos que existe na poesia hebraica é a ironia. Vocês conseguiram enxergar a ironia aqui no versículo 11, no capítulo 11? Vão procurando aí no capítulo 11 onde está a ironia. Em outras palavras, para ele Jó está naquelas condições porque pecou contra Deus. Entretanto, Jó insiste em defender sua inocência diante de Deus, enquanto Zofar insiste para que Jó se arrependa, confesse e abandone a iniquidade para que Deus o restaure. Então, o capítulo 11 vai girar em torno deste fato. Zofar acredita que Jó é um pecador, Jó acredita na sua integridade. E ele vê essa tendência de Jó defender a sua integridade como algo ainda mais terrível enquanto pecado contra Deus, uma ofensa ainda maior, e isso vai ser notório no desenrolar do texto. Então, uma chave para interpretar o texto é essa parte, o que pesa mais para Zofar, o que mais angustia Zofar, é o que está lá no versículo 4. Essa é a indignação de Zofar contra Jó. Porque para Jó, o segundo Zofar, Jó considera a sua doutrina pura, e Jó se diz limpo aos teus olhos. Enquanto que eles seguem, olha, você está assim porque você pecou. Meus irmãos, nós não somos assim? Nós não somos rápidos para julgar? Para apontar o dedo? Nós somos assim, O ser humano é assim. Nós somos difíceis para acolher, para tentar entender, às vezes, a situação do próximo, mas somos muito rápidos para apontar o dedo e julgar. E mostrar onde está o defeito, e às vezes expor a pessoa, enquanto, como neste caso, deveríamos acolher. Doutrina, aqui são ensinamentos, que pode ser entendido no modo como Jó se expressa, entende e explica o que estava acontecendo em sua vida. Ao longo dos diálogos de Jó, ele resume tudo isso como a doutrina, a fala de Jó. Então, a primeira parte, você vai ver que, segundo Zofar, toda essa defesa que Jó vem fazendo ao longo desses capítulos que nós já trabalhamos, como ele responde a Elifaz, como ele responde a Bildade, o modo como ele se dirige a Deus, Zofar considera tudo isso como palavras frívolas, palavras sem sentido, ou um monte de palavras que não têm nenhuma função ou não têm nenhum proveito. Observem a primeira parte aí desse
desse capítulo 11. Então respondeu Zofar, o namatita: porventura não se dará resposta a esse palavrório? Algumas palavras diferentes aí do nosso vocabulário. Palavrório é uma multidão de palavras, abundância, um grande número de palavras. Então, ele considerava, Jó um falador. Esse palavrório de Jó. Alguém já assistiu aqui a série, acho que está na Netflix, de N? Já assistiu? Menina fala, não fala? Tem um livro também, uma série do livro. A Letícia está, não sei qual livro mas já leu um monte. E uma das características da N é porque ela fala muito, fala demais. Eu assisti o primeiro capítulo, o primeiro capítulo ontem com a Letícia, e ela vem o tempo todo falando, com o Matthew. O Matthew não conseguia falar uma palavra porque ela falava o tempo todo. Se eu estiver falando muito, você me avisa que eu vou tentar ficar calado, apesar que isso é difícil, para mim, porque é muito complicado a pessoa que fala muito ficar quieta. Ela não conseguia ficar quieta. E Zofar considerava Jó um falador, como ele coloca aqui. Acaso tem razão o tagarela? Para Zofar, Jó não passava de um tagarela, mas era alguém que falava coisas sem sentido. Esse palavrório, não são palavras boas ou agradáveis, mas eram palavras sem sentido. Por isso que eu coloquei o título aqui como palavras frívolas. Não que as palavras de Jó fossem frívolas, mas segundo o entendimento de Zofar, o seu amigo, que considerava amigo, toda aquela defesa que Jó fazia era um palavrório, palavras frívolas, sem sentido ou inúteis. Será o caso de as tuas parolas, parolas são gabarolices ou palavreado mentiroso ou falso. Então, para Zofar, era um monte de palavras falsas, sem sentido ou mentirosas. Percebam que através desses adjetivos que Zofar vai colocando, o modo como Jó falava, você consegue perceber o tom agressivo que Zofar se dirige a Jó? Às vezes nós lemos de modo sutil e não percebemos esse tom de agressividade no diálogo. Mas vocês conseguem perceber agora como que Zofar considerava as palavras de Jó? Acaso tem razão o tagarela? Quem que é o tagarela? É Jó. Será o caso de as tuas parolas, esses monte de palavras falsas, fazerem calar os homens? Será que você vai ganhar os homens com seus argumentos falsos? Ele começa a questionar. Um monte de perguntas retóricas aqui. E zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Perceba, o objetivo de Zofar aí não é mais de consolar. Lá no capítulo 2, versículo 11, o texto diz que esses amigos vieram para consolar. Mas vocês estão vendo algum objetivo de consolo aqui? Qual que é o objetivo? Que fica claro no texto. O que Zofar quer fazer com Jó? Ele quer ganhar uma disputa. Ele não está mais num diálogo como um bom ouvinte para acolher e ouvir um amigo. Ele quer ganhar uma disputa. É como se fosse agora um debate entre dois candidatos opostos. Conseguem perceber? Olha lá. Acaso zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Será que você vai colocar o seu argumento e ninguém vai te fazer calar? Ninguém vai te envergonhar? Então o objetivo de Zofar não é acolher e nem consolar, Jó, como foi proposto lá no versículo 11, no capítulo 2, e foi o objetivo para o qual eles vieram. Mas agora é fazer calar a Jó, diante de seus argumentos. É fazer com que ele se envergonhe das suas palavras. E o texto continua. Olha o versículo 4. E esse é o ponto, A minha doutrina é pura e eu sou limpo aos teus olhos. Essa é a grande indignação de Zofar contra Jó. Jó não reconhecer ainda
os seus pecados e continuava defendendo a sua inocência diante de Deus. Alguém abra aí para a gente, nesses versículos, capítulo 9, 21. Alguém faça a leitura. E outro abra em capítulo 10, versículo 7. Quem achar, por favor, pode ler. Então essa é uma fala de Jó. Jó diz que eu sou íntegro. O capítulo 9 e 10 é a fala de Jó. E depois vem o capítulo 11, que é a resposta de Zofar a essas palavras de Jó. Agora o capítulo 10, versículo 7. Aí, Jó está se dirigindo a quem? Bem sabes tu que não sou culpado. A Deus. Então ele se dirige no capítulo 10 ao próprio Deus e diz a Deus: olha, bem sabes tu, ó Deus, que eu não sou culpado. Então a indignação de Zofar é que Jó defendia a sua integridade. E por isso diz: pois dizes, a minha doutrina é pura, eu sou limpa aos seus olhos. E de fato ele disse isso, né, nos seus argumentos anteriores. Jó defende a sua integridade. Ele defende, eu sou íntegro, capítulo 9, 21, versículo 21. E no versículo 7, ao próprio Deus ele diz: tu sabes que não sou culpado. Esse era o ponto, né, de maior indignação aqui da parte de Zofar. E aqui você tem, né, a intenção desse Zofar, que não é de consolar, né, o seu amigo, mas de fazê-lo calar, de envergonhá-lo. Zofar não está preparado para ouvir e entender as lamentações de Jó, mas ele é muito rápido para acusá-lo. Zofar não vê o diálogo como uma ferramenta de comunhão, mas apenas de intimidação. No caso, eles viajaram de longe, sentaram, e a comunhão agora, o diálogo não é mais uma ferramenta de comunhão, mas apenas de disputa, né, de intimidar um ao outro. Zofar reage de forma agressiva diante da pressão. Tudo aquilo que não se encaixa no modo de pensar deles foi classificado como parola ou zombaria. É tipo assim: se você não entender que você está assim porque você pecou, então todas as suas palavras não prestam. Conhece pessoas assim? Olha, se você não pensar como eu penso, se você não ser amigo de quem eu sou amigo e inimigo de quem eu sou inimigo, você não serve para andar do meu lado? Tem que ser do meu jeito. Né? Você pode concordar em tudo, mas se tiver um ponto em que não há acordo, a pessoa já não serve mais para caminhar com você. Existem pessoas que são assim, né? Zofar era assim. Então, para Zofar, se Jó não aceitasse o que eles estavam propondo, que era o fato de que Jó era um pecador, por isso ele estava naquela condição, e o conselho era: arrependa-se, volta para Deus e Deus vai te restaurar, então está tudo acabado. Né? As suas palavras não passam de parolas ou de zombaria. Né? A zombaria são coisas, algo sem propósito, que não tem fundamento, né? Que não tem sentido. É isso que ele coloca aqui. Esse é o caráter do amigo, né? Que se revela o amigo, como se revela o amigo de Jó, Zofar. Agora, a partir do verso 5, Zofar vai defender a soberania e a sabedoria de Deus. Por isso que eu digo, há verdades, né? Nós não podemos demonizar tudo que os amigos de Jó falam, né? Porque há verdades ali. Há muitas verdades, há momentos de verdades ali. Obviamente que todas essas verdades não se aplicam na condição de Jó, mas há muitas verdades no que dizem, né? Nos diálogos dos amigos de Jó. E algumas delas são colocadas aqui. Ó, falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme. Obviamente que ele expressa, né, o versículo 5 expressa um desejo do coração de Zofar. Qual que é o desejo do coração de Zofar aqui? É que Deus falasse contra quem? Contra Jó.
né? E mostrasse que Jó estava errado. Mas se Deus falasse mesmo, seria um tiro no próprio pé, né? De Zofar. Porque ele revelaria que Jó de fato era íntegro, que isso era um teste e que na verdade a teoria que eles estavam propondo não se aplicava, pelo menos não se aplicava naquela condição a Jó. Podia se aplicar a outras pessoas, mas não se aplicava a Jó. E aí o texto continua. E te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme. De fato, a sabedoria de Deus, ela é multiforme, tem multiformas, né? É infinita e nós não podemos alcançar a sabedoria de Deus. Sabe, portanto, que Deus permite, seja esquecida parte da tua iniquidade. Porventura desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Os arcanos é os mistérios de Deus, né? As coisas inescrutáveis que só Deus tem acesso. Ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Obviamente que nós não conseguimos enquanto homens isso, né? Somos limitados, somos seres limitados, né? E Deus, ele é infinito. Nós entendemos que Deus, ele se revela através dos seus atributos, através da criação, através da própria palavra, das histórias que foram registradas nas Escrituras Sagradas, e nós vemos isso, mas nós não podemos atingir e alcançar esse Deus que é infinito em sabedoria, em poder e glória. Então, há verdades nas palavras de Zofar? Sim, há verdades nas palavras de Zofar. Há verdades a respeito de Deus nas palavras de Zofar. O problema é o modo como ele coloca e como aplica isso, né, à vida de Jó. Continuemos aí a exposição. Olhem só o versículo 8. Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Obviamente são perguntas retóricas. Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? Ele vai engrandecer a sabedoria de Deus com o fim de humilhar as palavras e a sabedoria de Jó. Não se engane, né? Ele não está aqui enaltecendo a Deus sem um propósito em vista, né? Ele está enaltecendo a sabedoria de Deus com o fim de humilhar a sabedoria e as palavras de Jó. Esse é o objetivo de Zofar, né? Zofar é um homem que tem aí maldade no coração, e ele está mostrando isso de forma sutil, né? Nós vemos de fato ele enaltecendo a sabedoria de Deus, mas não se engane, isso é para comparar a sabedoria de Deus com a insignificância, né, de Jó e a sabedoria das suas palavras. A sua medida é mais longa do que a da terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo, quem o poderá impedir? Se Deus chamará a juízo a alguém, quem pode conter a Deus? Porque ele conhece os homens vãos e sem esforço vê a iniquidade. Quem pode esconder os seus pecados de Deus? Nós não podemos. Podemos esconder de muita gente, da igreja, podemos esconder de nós mesmos, enganando, né? Fingindo que não estamos pecando nisso ou naquilo, mas de Deus nós não conseguimos esconder. Então há momentos de verdade, coisas que são de fato verdade, né? Se ele passa, prende alguém e chama juízo, quem pode impedir? Porque ele conhece os homens vãos e sem esforço vê a iniquidade. Agora aqui está, né, no versículo 12, uma palavra que eu achei uma grosseria, né? Uma grosseria o que ele fala aí. E de fato, aí está, né, essa figura de linguagem que é uma ironia. Mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês nascer homem. Quando é que a cria de um asno montês vai nascer homem? Nunca. Então, quando é que o homem estúpido vai se tornar um sábio? Nunca. É uma figura de linguagem. Ele usa ironia, né? E usa aí
um pouco de símile, né? De comparação, para mostrar, né, que quem que é esse estúpido segundo ele? Jó. Conseguem ver a agressividade das palavras? Se a gente faz uma leitura superficial, a gente não consegue ver a tensão desses diálogos, né? Era um diálogo assim, todo mundo sentado, numa paz. Era algo foi crescendo, foi tenso. E você vai ver nos próximos capítulos, capítulo 12, 13, na defesa de Jó, como essa tensão vai aumentar. Porque Jó vai responder à altura, né? Aí aos seus amigos. Então essa tensão, ela vai aumentar. Então, para Zofar, Jó era um homem estúpido. E um estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês nascer homem, ou seja, nunca, né? Nunca. Então, de forma sutil e até elegante, né? Ele faz algumas comparações, mas que são, de fato, uma grosseria, né? Poética, mas uma grosseria. E aqui, a partir do versículo 13, ele vai propor a solução, né? Qual que é a solução que Zofar encontra aí para resolver o problema na vida de Jó? Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula. Estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança como de águas que passaram. Ele continua: a tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança, olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantarás, e muitos procurarão obter o teu favor, mas os olhos dos perversos desfalecerão, o seu refúgio perecerá, a sua esperança será o render do espírito. Meus irmãos, o que vocês acham em relação a essa proposta de Zofar? Para o homem pecador, esse é o caminho? É o caminho, não é? O homem pecador, o que ele precisa fazer? Quando Jesus fala lá para Nicodemos a respeito do novo nascimento, o que é? É isso, né? É necessário nascer de novo. E esse nascer de novo é uma ação do Espírito Santo, no qual nós somos levados ao arrependimento pelos pecados que cometemos, cremos em Cristo como nosso Salvador e agora afastamos de nós a iniquidade. E Deus vai restaurando, né? Ele restaura a nossa vida e vai nos santificando dia após dia, né? Isso é o nascer de novo, o novo nascimento é essa vivificação que Deus opera em nós. E o processo que se segue é o processo da santificação. E o caminho é esse: se dispuseres o coração, estenderes as mãos para Deus, lançares para longe a iniquidade, e aí Deus vai operar na sua vida, Deus vai restaurar. Na verdade, isso já é uma operação, né, na vida do homem. Quando o homem já está apto a dispor o coração a Deus, a estender a mão ao Senhor, a abandonar a iniquidade, não é algo que ele faz sozinho. Não é algo que ele escolhe fazer. É algo que Deus já trabalha no coração dele para ele fazer. Porque esse novo nascimento, quem opera é o homem ou Deus? Deus. Toda a obra da salvação é Deus quem opera no homem. É Deus quem opera no homem. Por isso que o texto diz que o vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Então, a proposta de Zofar segue alguns caminhos aqui, né? Tem pelo menos 3 exigências e 5 benefícios. As exigências são dispor o coração a Deus, estender as mãos para Deus e afastar-se da iniquidade. Né? E depois, eu não coloquei aqui os benefícios, mas nós temos os benefícios também. Né? Os benefícios estão aqui deixa eu voltar. Um pouquinho mais.
Se lançares a tua iniquidade, estenderes a tua mão, não permitirás habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o teu rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Você não vai ter vergonha, você vai estar seguro e não vai temer. Você vai se esquecer do sofrimento, você vai ter lembrança apenas como águas que se passaram. O outro benefício, a tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas. Você vai se sentir seguro porque haverá esperança. Outro benefício, você vai dormir tranquilo. Você vai olhar ao redor e vai conseguir dormir tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. Mas tem sempre um mas, Mas os olhos dos perversos desfalecerão, o seu refúgio perecerá, sua esperança será o render do espírito, ou seja, a morte. Em outras palavras, se você continuar, Jó, insistir que é justo, íntegro, e não se arrepender dos seus pecados, ou seja, continuar na sua perversidade, você vai desfalecer, o seu refúgio vai perecer e sua esperança será a morte. Este é o encerramento aí da fala de Zofá. É assim que ele termina. Já caminhando para o fim, meus irmãos, algumas questões para a nossa reflexão. O benefício eu coloquei depois. Como as pessoas ouvem os seus conselhos? Você tem certeza que as palavras que usa têm sido as melhores? A Valesca apontou hoje como é a reação das pessoas que passam pelas nossas vidas. Elas têm uma boa impressão das nossas palavras, o que deixamos como impressão, como marca daquilo que falamos, do nosso agir, da nossa postura. Qual tem sido a sua postura ao ouvir o lamento de alguém? Você procura ouvir ou apenas procurar inconsistências para poder reverter aquilo contra a própria pessoa? Isso é um exercício importante. Saber ouvir é um exercício importante e um dever de todo cristão. Aqui estão os benefícios, eu apenas inverti a ordem aí. A própria palavra de Deus nos dá essas orientações. Lá em Romanos 12 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então a própria palavra nos exorta a sermos bons ouvintes, a termos essa comunhão, a nos alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. Então é importante que você tenha pessoas com quem conversar, pessoas para compartilhar, tanto as suas alegrias, quanto as suas frustrações, quanto as suas infelicidades, quanto as suas angústias. E esse é o dever do cristão, ser um bom ouvinte, deixar aquele senso de juízo um pouquinho de lado, estar apto para ouvir e acolher o próximo. O Tiago capítulo 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. E aqui nós vemos também a mutualidade, confessar os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, Esse dever cristão de caminhar junto. Então, pessoas com quem você possa compartilhar e caminhar juntos. Mas nem sempre isso é fácil. Nem sempre nós temos pessoas para compartilhar as nossas frustrações, as nossas angústias, os nossos anseios, e às vezes nós procuramos alguém confiável e não temos alguém para compartilhar os nossos anseios. Não é verdade? Às vezes você não tem. Às vezes quem tem não mora perto de você, e às vezes é coisas que não dá para falar por telefone, não dá para ligar e conversar, porque são coisas muito particulares, é importante falar olhando no olho, não é verdade? Tem pessoas que realmente são poucas as amizades confiáveis,
né, que você pode realmente contar. Mas aí você precisa se lembrar desse texto aqui, que é o convite de Jesus Cristo. Às vezes você olha para o lado e não tem ninguém para contar. Mas você tem alguém lá em cima, não tem? E aí o que você faz? Dobra o joelho e se lembra desse texto de Jesus, que é um convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite de Jesus Cristo. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Por mais que você tenha amigos para compartilhar, por mais que você tenha pessoas com quem você pode contar, você só vai encontrar descanso em uma delas, que é Cristo. É só Cristo que pode de fato trazer descanso para a sua alma, curar os anseios, as angústias do seu coração, trazer paz à sua alma. Então vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a promessa de Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Para recebermos as nossas crianças, eu convido os irmãos para que ao som do instrumento, com a regência da nossa irmã Cida, nós nos coloquemos em pé e louvemos ao nosso Deus com o hino de número 363, Venham as Crianças. 363, Venham as Crianças.
A igreja pode se assentar. Nesse momento, a oportunidade de estar com as nossas crianças, terá participação. Hoje é o terceiro domingo do mês e agora nós vamos fazer uma oração pelos missionários desse mês. Senhor, obrigada, Senhor, por todos os presentes aqui, Senhor, para ouvir mais da Tua palavra, Senhor. Continue os fortalecendo, Senhor, para continuar seguindo a Tua palavra, Senhor. Senhor, abençoe o missionário Osni e sua esposa, Senhor, que eles continuem pregando cada vez mais da sua palavra para as outras pessoas, meu Deus. Senhor, obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém.
relatório da nossa escola dominical. Relatório geral da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana do Jardim Marilene, domingo, dia 21 de janeiro de 2024. Classe: Primeiros Passos, matriculados 4, presentes 4, nenhuma ausência, nenhuma visita, total 4. Firmando os passos, matriculados 9, presentes 8, uma ausência, nenhuma visita, total 8. Vencedores: matriculados 9, presentes 7, 2 ausências, nenhuma visita, total 7. Classe Adolescentes: 13 matriculados, 11 presentes, 2 ausências, nenhuma visita, total 11. Jovens e Adultos: 37 matriculados, 22 presentes, 15 ausências, 1 visita, total 23. Oficiais e Professores: 20 matriculados, 15 presentes, 5 ausentes, nenhuma visita, total 15. O relatório geral é 92 matriculados, 67 presentes, 25 ausentes, 1 visita, 68 pessoas, total de 72%. Louvamos a Deus pela vida de todos os irmãos que se fazem presente. Parabenizamos a classe Primeiros Passos, que está com 100% de presença na manhã de hoje. Que Deus possa continuar abençoando a vida dos nossos pequeninos e dos pais que têm trazido, né, as crianças para a escola dominical também. Nós temos uma visita pela primeira vez na nossa escola dominical. Alexandre, convido para que se coloque em pé, para que receba um cartão. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida. Prazer conhecê-la. Convido para que venha à frente, aniversariante da semana, a pequena Júlia Rodrigues, completou 3 aninhos de idade essa semana, dia 15. Juju, é a bebê reborn da igreja. Parabéns, Juju. E, olha, limpando o beijo da tia. E aniversário de casamento, eu e meu marido, 19 anos de casados. Peço a nossa irmã Daniela que esteja fazendo uma oração, agradecendo a Deus pelo relatório que foi lido, pelos alunos presentes na nossa escola dominical, que a nossa porcentagem possa aumentar, né, esses 72%, pelo nosso visitante e pelos aniversários da semana. Santíssimo Deus, soberano Pai, como é bom, Senhor, estar em Tua casa, Senhor. Como é bom, Senhor, ver os membros retornando, Senhor, cada um voltando à sua rotina após as férias. Te agradecemos, Senhor, por cada membro aqui, te agradecemos pela visita. Te agradecemos, Senhor, pelo aniversariante da semana, a pequena Júlia. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando, que seus pais, Senhor, possam instruí-la, Senhor, nos teus retos caminhos. Abençoe também a vida da Valesca, do Eduardo, que completa mais um ano de matrimônio, Senhor. Continue, Senhor, fortalecendo a sua serva, Pai, que ela continue, Senhor, proclamando o teu evangelho ao seu marido, Pai, que tão logo, Senhor, ele também possa servir a Ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por cada um. Abençoe, Senhor, a nossa semana e perdoe, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Vamos passar aos nossos avisos. Os avisos rotineiros, nossa reunião de oração, toda quarta-feira, às 19h30, dirigida pela SAF. E o estudo bíblico da nossa igreja, também às quarta-feiras, às 20 horas. O grupo de missões também nos deixa aí o lembrete. Hoje é o 3º domingo, né? Nós teremos um momento missionário hoje. Este mês, a nossa intercessão é pelo missionário Osni e Tereza. As nossas ofertas de hoje serão direcionadas para eles. Continuemos também nas nossas orações. As arrecadações de alimentos, continua a campanha também,
da SAF. Elas devem ser entregues para as nossas irmãs, a Dona Antônia, a Francisca e a Miriam, né, que têm aí recebido, montado as cestas e entregue para as famílias que têm requerido a elas, né, essa ajuda, essa contribuição. Então, sempre que tiverem alimentos, por favor, continuem colaborando também, que várias famílias têm sido beneficiadas com essa arrecadação de alimentos. Próximo domingo, após o culto, haverá a plenária da SAF, ordinária. Então, as irmãs sócias já estejam aí se programando para estarem presentes no culto. As irmãs que pleiteiam aí ser arroladas também já estejam presentes para participar também, né? Passaremos a programação aí inicial. Os pedidos de orações corriqueiros da nossa igreja, pelos novos convertidos, pelos desempregados, pelos missionários, enfermos e pelo nosso país de forma geral. Há mais algum aviso por parte dos irmãos que precisa ser dado? Alex? Então, mocidade também esteja se preparando. Plenária, próximo domingo, dia 28, após o culto. Mãe? O Caio, né, o meu primo, filho do meu tio Isaac, minha mãe colocou na sexta-feira no grupo da igreja o pedido de oração. Há um mês, praticamente, ele tem tido febre e sem saber qual é o diagnóstico. Desde sexta, ele está internado, agora foi transferido para o Hospital São Bernardo, está em isolamento. Ainda estão investigando também para saber qual é a hipótese de diagnóstico também. Está em isolamento. Então, que os irmãos possam continuar orando pela vida dele. É um jovem. Quantos anos, mãe? O Caio está? 22 anos. Para que logo se descubra o diagnóstico, né, e que possa entrar com um tratamento correto, né? Porque ele tem tido febre de quase 40 graus e sem saber qual é o diagnóstico, né? Há quase um mês, entre idas e vindas a vários hospitais. Então, que os irmãos possam nos ajudar aí em orações também. Mais algum pedido? Mais algum aviso? Não? Passa a palavra para o pastor, para que ele possa estar fazendo a oração final. Pastor? Vamos colocar de pé, meus irmãos, vamos orar. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos, bendizemos e exaltamos o teu nome, porque tu és o nosso Deus, Criador de dos céus, da terra, de tudo que neles há. E aqui estamos, ó Deus, para ouvir, ó Pai, as tuas histórias, a mensagem da tua palavra e aprender mais de ti, mais a respeito de ti, crescer, ó Deus, na graça e no conhecimento do Senhor. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor continue abençoando a nossa igreja, os pedidos de orações que aqui, ó Deus, levantamos, que a Tua graça continue nos assistindo como tem feito. Prepare-nos, ó Deus, para estarmos logo mais à noite no culto vespertino e então, ó Deus, nos prepararmos para mais uma vez ouvirmos a Tua voz, entoarmos, ó Deus, as nossas vozes em louvores e adoração a Ti, lemos e meditarmos, ó Deus, na Tua palavra, ó Pai, e prestarmos este culto cujo somente Tu és digno de todo louvor e toda glória. Por isso, ó Pai, nos prepare para este dia que é do Senhor. Nos ajude, ó Deus, em nossas fraquezas. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados. Nos guarde e nos livre de todo mal. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus, aquele que no passado nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória
Está encerrado nossa EBD, meus irmãos. Que Deus os abençoe.